Olá pessoal, bem-vindo ao módulo de composição das tintas. Vamos lá. Por que pintar? Interessante, né? Decoração, impermeabilização, sinalização, proteção, luminosidade, entre outras utilidades tem a pintura, né? Melhorar os ambientes, deixá-los mais agradáveis para a convivência, né? Cada situação, para cada segmento da pintura tem os produtos específicos diferentes. Não existe uma tinta para tudo, né? Então na construção civil a gente tem lá latex, selador, massa, esmalte, textura, verniz, impermeabilizantes, epóxi para piso e outras coisas mais. Para estrutura metálicas, proteção anticorrosiva, né? Pintura para não ter ferrugem e tal. Os primers formulados para diferentes finalidades e tipo de acabamento, né? Algumas aplicações especiais, tipo elastomérico, que é para impermeabilização, para telhado, alguns intumescentes, que é aquelas tintas que você pinta para ter proteção contra o fogo, né? É uma tinta que ela expande quando esquenta, então ela demora mais para o fogo derreter as estruturas de aço, muito utilizado. O Corpo do Bombeiro vai começar a colocar muito esse tipo de material no mercado. Algumas poliureias, né, que são produtos extremamente resistentes para alguma situação de abrasão, coisa assim. Vamos lá. Os componentes básicos da tinta, né? Então eu tenho lá solventes, resina, pigmentos e aditivos. Vamos falar um pouco de cada um, para vocês se inteirarem mais sobre isso. O que o solvente faz na tinta, né? Ele ajuda o fluxo da tinta e ele melhora as condições de aplicação, né? Você vai passar por um equipamento, ele vai bombear, né? Então melhorar esse fluxo é extremamente importante, né? O solvente faz isso. Vou fazer um papel de com você agora aqui. Eu vou fazer um papel de pintor, tá? Eu vou ser o pintor e vou tirar minhas dúvidas com você. Vamos lá. Que é isso que interessa no nosso curso aqui. Vamos lá. Bom, você está falando de solvente, né? O solvente, eu uso ele para quê na tinta? Eu tenho que usar o solvente por quê? Normalmente, Emílio, o solvente ele funciona para melhorar o fluxo e a aplicação. Então, às vezes você tem uma tinta que ela vem muito grossa, né? Certo. Você não está conseguindo dar o acabamento e tal, então você dilui ela. Outras situações é quando você quer melhorar alguma condição dela do tipo alastramento, né? Algumas tintas à base de solvente, dependendo das condições climáticas, você precisa que ela tenha um alastramento mais fácil na superfície. Para isso que você dilui, né? Certo. Bom, posso diluir mais que o fabricante indica no rótulo da embalagem? olha só, Emílio, cada fabricante já testou de muitas maneiras o seu produto, tá certo? Então na embalagem dele lá, normalmente ele coloca diluir com diluente X ou Y, dependendo qualquer tipo de diluente, tá certo? Ele indica o diluente correto para você utilizar e indica inclusive a proporção, ou seja, o quanto de solvente você pode pôr, até X%, né? Em volume normalmente, né? Então você tem um produto lá que é até 10%, se você tem uma lata de 18 litros, no máximo que você pode colocar é 1,8 litro de água, não pode pôr mais que isso. Se você colocar, você vai trazer problemas aí, tá bom? Ok. Então fala um pouco das resinas, né? As resinas que são responsáveis pela aderência da tinta, né? Para a tinta grudar e ficar ali, né? Essa é a principal função dela, né? É a aderência, né? Colar. Impermeabilizar, não deixar que a água, o meio ambiente chegue na parede, impermeabilizar. É uma das funções da tinta também, né? Por exemplo, você tem uma casa, ela está rebocada. Se você não pinta o reboco, ele absorve muita água com muita facilidade. A pintura ajuda a proteger o reboco, no caso a parede, para não ficar molhada por muito tempo, não deixar a água entrar para dentro da casa. Essa é uma das funções também. Uma comparação de resina, vamos pegar uma comparação. Antigamente, nós pintores pintávamos a casa com cal, né? Então, quando você pintava, acontecia, a hora que molhava,
ela ficava tudo fazendo. Então a resina fazia esse processo. Esse que é o contrário, então a resina vai fazer esse processo de não deixar a água infiltrar na parede. É só você observar como eram os tipos de construção. Antigamente as casas tinham sempre beiral, os telhados sempre passavam as paredes da casa justamente por isso, né? As construções modernas, hoje a arquitetura vem evoluindo e muitas paredes ela não tem beiral, então ali molha, por isso que as tintas evoluíram, né? Nós estamos falando aqui de mecanização dos processos de pintura, o Arlés faz parte desse processo também, entendeu? Também as tintas tiveram evolução. E a outra função ali é a flexibilidade das tintas, né? Qual que é a função da tinta ter flexibilidade, né? Quando você pinta uma parede que fica no sol, ou uma madeira que fica no sol, ou uma chapa de aço que fica no sol, durante a noite faz frio e durante o dia, às vezes o sol batendo direto, faz muito calor, esquenta muito a superfície. Todo o material, com essas diferenças de temperatura, sol e frio, ele tende a ter um movimento, uma dilatação, tá certo? Se a tinta não tiver uma flexibilidade que acompanhe isso daí, muito provavelmente vai encher de microfissuras, porque ela vai fissurar, tá certo? Isso em telhados, em outras situações, ainda é muito mais grave, por isso que estão se desenvolvendo produtos cada vez mais elásticos para essas funções aí. No caso, as trincas nas paredes, por exemplo, a tinta ajudaria a cobrir essa... Bom, existem produtos especificamente para tratar essas trincas, né? Dificilmente você vai ter uma tinta que você vai pintar uma parede trincada e ela vai ter essa elasticidade toda, porque a trinca ela é um fenômeno que ocorre assim, eu tenho uma dilatação numa área bem grande, mas a trinca mostra onde ela está concentrada, e aí muitas vezes a tinta não vai fazer essa função de ter essa elasticidade toda. Então aí você tem que tratar a trinca com produtos mais elásticos para depois pintar por cima, aí ela vai funcionar, tá bom? Bom, falar um pouco de pigmentos, né? Os pigmentos são os corantes, né? Que pode ser branco, preto, colorido, alguns anticorrosivos, né? Ajuda a dar proteção anticorrosiva, e as cargas minerais, né? O que as cargas minerais fazem na tinta, né? Algumas cargas elas funcionam para dar corpo, né? Diria que a maioria delas é para dar corpo, né? Por exemplo, uma massa corrida, se ela não tiver bastante carga mineral para dar corpo, ela murcha. Tá muito fácil. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Como eu sou leigo no assunto, por exemplo, o que compõe uma tinta? Do que é feita uma tinta, por exemplo? Esses minerais que você está falando, o que são esses minerais? Bom, nós temos algumas classificações de minerais diferentes, mas basicamente mineral é rocha, pedra, tá certo? O cara pega lá uma pedra da natureza e tem alguma função diferente. Por exemplo, dolomita é uma pedra branca, os caras moem ela pra caramba. Quando eu boto ela numa formulação, normalmente eu quero fazer aquela formulação ficar inchada, né? O gesso, por exemplo, também é um mineral. Ele tem um tratamento feito nele, pois ele é moído bem fininho. Quando você bota água nele, ele vira uma massa, e quando ele seca, ele fica duro. No caso do gesso, não é necessariamente usado gesso nas tintas. Mas tem outros minerais, do tipo quartzo, que na verdade ele é uma pedra na areia, tá? Que quando fragmentado ele fica branquinho. Então ele é usado inclusive para melhorar a reflexorização de luz, tá certo? O pigmento mais utilizado como corante chama-se dióxido de titânio. É um pó proveniente de uma pedra que o cara moeu, tá certo? Bem fininho, e ele tem a função de dar cor branco, né? O quartzo é quase igual esse mineral, porém ele não tem tanta reflexorização de luz, mas ele ajuda esse tipo de corante a fazer a sua função. Então ele tem sua função na formulação. Eu não sou formulador de tinta, mas a gente conhece um pouco, conversa com muitos fabricantes que nos ajudam a entender esse processo todo, né? Aí, Emílio, nessas pedras moídas, essas cargas minerais aí, é que no Arlés tem outro probleminha. Bom, essas cargas minerais que a gente está falando aqui, ela é uma parte muito importante
principalmente no processo de pintura mecanizada como um todo, né? No que o airless é o mais utilizado. O que acontece? Quando os caras moem essas pedras, depois ele tem que peneirar, porque tem alguns grãos que ficam maiores e alguns grãos que ficam menores. O grão desejável é o grão mais fino possível, tá certo? E até eu gostaria que quem está assistindo aí puder, dê uma pausazinha no vídeo e vai lá na cozinha e pega fubá, farinha de trigo e amido de milho, maisena. Peraí, William, nós estamos falando de tinta, você vai falar para nós pegar fubá, não vai bolo? Não, nós vamos falar de tinta. Ah, tá. E aí a gente já vai voltando aqui. Vou com expectativa para ver o que vai acontecer. Mas é simples. É mais para o pessoal entender um pouco a respeito desses minerais, como eles se comportam, né? Principalmente porque nós vamos estar trabalhando com pintura mecanizada, ou seja, essa tinta vai passar dentro de uma bombinha, né? Vai fazer um processo de bombeamento, que eu quero que você explique detalhadinho, e vai passar por uma mangueira e lá na frente ela vai sair numa pistola, né? Então, como que esses minerais que estão ali moidinhos no meio da tinta, como que eles vão interferir no sistema, né? Então, quando o pessoal moe a tinta, moe a pedra, moe o mineral, para botar ele dentro de uma tinta, o desejável é que ele fique igual a um amido de milho. Deixa eu chegar próximo aqui, vou mostrar bem próximo para o pessoal aqui, para eles entenderem. O amido de milho, ele é bem fininho, tá certo? Então, ele é vamos dizer que ele fosse uma pedra moída desse jeito aqui, ele vai ficar fininho, ele chega a escorregar o dedo aqui, tá certo? Quando a gente pega a farinha de trigo, tá bom? Ela já não escorrega tanto e você já percebe alguma dificuldade em escorregar. Certo, ela fica mais grossa no meu dedo, então, no caso. Isso. Aí quando a gente pega aqui deixa eu até limpar meu dedo aqui, porque agora sujou tudo. Quando a gente pega o fubá, a gente vai fazendo assim, fica facinho perceber os grãos, sabe? Entendi. É como se fosse realmente uma areia, bem fininha, mas é uma areia, você percebe ela aqui. Como é que isso daí interfere no processo, Emílio? Aqui nós temos 3 medidas, vamos chamar de medida, né? Certo. Mas na verdade nós temos 3 tamanhos de grão, porque depois que você moeu a pedra, ela vai virar um grãozinho, muito pequenininho, mas vai virar. A maioria dos fabricantes, eles compram essas pedras moídas, num tamanho de grão que eles chamam de mesh. Na verdade, mesh é o tamanho da peneira, né? Certo. Então eles compram num tamanho de peneira para vir assim. O que acontece? Se o processo não for muito bem feitinho, ele faz mais ou menos assim. E se ele tiver algum problema de controle de qualidade, ou a qualidade não for boa, ou ele não tiver controle nenhum, pode acontecer de vir assim. Então você imagina o seguinte: isso aqui é um pó fininho, que ele chega a escorregar. É fácil de ver, ele escorrega, é interessante. Bota aí para você ver. Ele escorrega. Isso daí dentro da tinta, ele vai ajudar a fluir, ele vai escorregar com facilidade e não vai ter uma interferência, um desgaste no mecanismo do equipamento praticamente muito baixo, tá certo? Embora ele é duro, tá certo? Só que ele está moído tão pequenininho que ele não vai atrapalhar. Se ele tiver assim, como uma farinha de trigo, talvez ele não interfira tanto, tá certo? Porque se um grão ou outro tiver, então ele vai segurar na peneira, então não vai ser tão problema. Porém, se ele tiver como um fubá, significa que ele tem os grãos muito grandes, tá certo? E então, esses grãozinhos, como são pedra moída, não se esqueça que muda o tamanho, mas ele continua sendo pedra. Se for uma pedra dessa daí um pouquinho maior, ele começa nas áreas de atrito do equipamento ter um desgaste muito grande. E muitas vezes ele é tão grande que chega ali no bico, onde ele tem que passar, ele trava, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que
é muito comum. Então, às vezes o pessoal me pergunta, William, o Arlés só funciona com tinta tal, com tinta tal? Não é verdade. O Arlés funciona com qualquer tipo de tinta, desde que ela tenha tido um controle de qualidade, que basicamente ela esteja dentro de uma mesh acima de mesh 325, ou seja, a peneira tem que ser uma peneira de 325 para cima, ou seja, o produto vai estar sempre fininho. Se ele tiver 350 para baixo, alguns grãozinhos, não vai ser tão problemático. Agora, se tudo tiver mais grosso, 325 para baixo, ou tiver uma quantidade muito grande abaixo de mesh 200, vamos dizer, seria um grão parecido com aquilo ali, aí vai ser problema. Qualquer máquina vai dar problema. Não importa o modelo, não importa o fabricante, nada. Todas vão dar problema. Entendi. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma comparação. Eu consigo aplicar qualquer tipo de tinta num equipamento. A diferença, guardando as devidas proporções da capacidade do equipamento. Nós vamos mostrar mais à frente equipamentos para obras pequenas, equipamento para obras grandes, equipamento para obras muito grandes. Nós vamos mostrar equipamentos para determinados produtos de uso mais, digamos, caseiro, vamos chamar assim, para produtos mais profissional uso, né? E aí tem os equipamentos corretos para cada produto. No caso do fabricante, ele fala assim, não compra essa tinta aqui, que essa tinta é melhor, ela vai passar no seu equipamento. Eu tenho isso porque, mas além de ela ter, por exemplo, uma cobertura melhor ou uma qualidade melhor, o meu equipamento, então eu posso usar, desde que para o equipamento que nós estamos falando aqui agora, a Arlés, então quanto melhor a moagem da tinta, melhor para não ter desgaste no equipamento. Não tenha sombra de dúvidas, tá? O que acontece é o seguinte, produtos feitos para camadas muito grandes, normalmente são aplicados em equipamento muito grande. Então, isso não vai ter uma interferência tão profunda nisso, tá certo? Agora, quando eu vou trabalhar com equipamento menor, eu preciso que os produtos estejam muito fininhos, porque são equipamentos que vão trabalhar muito para mandar aquela quantidade de produto, e se o produto não estiver adequado, eu vou ter um desgaste muito grande, tá certo? Entendi. Basicamente é isso. Então, para cada tipo de produto ser aplicado, eu tenho um tipo de equipamento. Então, eu tenho, não cada produto, mas eu tenho, por exemplo, pegar certos produtos, tipo, desde o latex até uma coisa, eu tenho um determinado equipamento. Sim, acima disso, eu vou para outros equipamentos. Nós vamos mostrar isso bem mais adiante. Certo. Vamos lá, vamos falar um pouco agora de sólidos por volume, né? Tudo que a gente falou ali de tinta, nós falamos de solvente, falamos de resina, falamos de aditivo, falamos de pigmentos, né? E no pigmentos a gente explanou um pouco aqui a respeito dessas pedras moídas que compõem a tinta, tá certo? Então, essas pedras, a resina e alguns pigmentos e tal, eles secam na tinta e eles vão ficar no filme depois de aplicado. Estou botando a mão aqui atrás porque aqui tem uma parede. E aí o que acontece? Uma parte dessa tinta, que são solventes, eles são voláteis. E eles vão... O que é voláteis, William? Voláteis? Evapora, vai embora. Por exemplo, as tintas à base d'água, o solvente dela é o quê? Água. Tá, e as tintas à base de solvente? Thinner, solvente? Isso aí. Tá. Então o que acontece? Esses materiais evaporam, né? A tinta à base d'água, ela é a base d'água, mas a hora que eu pinto, ela seca. Para ela secar, o que tem que acontecer? Tem que sair a água dali, Isso. Ou então sair o solvente, né? Porque senão vai ficar molhada, vai secar. Isso. Então, no caso das tintas à base d'água, é a água que é o solvente que vai evaporar para a tinta secar. E ali a resina, perdendo toda a água, se concentrando, ela faz a função dela, de colar, de aderir, de dar impermeabilidade, de ficar flexível. Nas tintas à base de solvente, os vernizes, é a mesma coisa. O solvente tem que sair, né? E é importante a gente observar o seguinte, para cada tipo de tinta tem o seu solvente específico. Tem alguns thinners, igual você falou aí, que não vão funcionar em algumas tintas. Por quê? Algumas formulações de tinta requer o solvente específico para ela. Então,
Interessante também sempre estar observando isso nas embalagens de tinta. Normalmente o fabricante indica um solvente adequado para aquele produto. No caso, por exemplo, por isso que às vezes acontece que eu vou pegar uma tinta, eu coloco um solvente lá, eu mexo, e ela não dilui. Às vezes ele fica talhado, parece parece que está talhado. Isso aí, o que acontece? É uma incompatibilidade do tipo de solvente que você está usando com a resina. Aí o que acontece? O solvente não dilui, tá certo? Ele talha feito leite, ou outras vezes ele engrossa a tinta em vez de afinar, tá certo? Porque existe um controle muito bem feito, muito bem estabelecido sobre o tipo de resina que você está trabalhando e o tipo de solvente que você está trabalhando. Então, o melhor de tudo, observar a indicação do fabricante, né? Então, a gente falou um pouco aqui do que evapora da tinta e do que fica no filme da tinta, né? Isso é os sólidos por volume, ou seja, você pegar um litro de tinta, se ele tem lá uma quantidade de 500 ml, né? Metade do litro for solvente, quando essa tinta evaporar, ela vai ficar com metade da camada que você aplicou de primeira mão. Porém, se a tinta tiver um sólido maior, ela vai ficar com mais camada. Por exemplo, aí a gente colocou um slide, né, que tem 82% de sólido. Ele vai murchar menos. Isso acontece muito, esse controle é importante nas massas, né? Quando você aplica uma massa corrida na parede, o que você deseja dela? Que ela fique na parede. Isso, e que ela não faça murche, cobertura, né? E que ela murche menos possível. Sim. Porque se você aplicar ela murchar, se aplicar ela murchar, você vai continuar tendo o mesmo desenho do reboco, você não vai conseguir alisar a superfície. Por isso que é importante os sólidos por volume. Além da gente entender isso aí, a gente precisa entender um pouquinho da natureza dos fluidos, né? E algumas coisas que cada fluido tem vão interferir diretamente na aplicação do airless, tá bom? Características e interferências no sistema como um todo, né? Tintas são fluidos líquidos, porque fluido também pode ser ar, tá certo? É um pouco técnico essa explanação, nós vamos tentar esmiuçar ao máximo, mas é importante se conhecer isso, tá bom? Tinta é uma mistura em suspensão. Por que ela é uma mistura? Porque eu boto lá, vamos imaginar, água, resina acrílica, pedra moída, aditivo para não sedimentar. Então eu ponho uma parte sólida numa parte líquida, então eu tenho uma mistura, eu não tenho uma solução. O que seria uma solução? Água e sal, por exemplo. Uma solução é quando eu boto um produto dentro de um líquido e ele se dissolve. E a única maneira de eu separar ele é evaporando o líquido, tá certo? Então tinta não é assim. Tinta... porque a tinta, se eu colocar água na tinta, ela não vai sumir, né? Não. Porque é areia. Exatamente. E para mim separar essa água lá, além de tudo, eu vou ter ali dentro uma mistura de vários componentes diferentes sempre, tá certo? Algumas características dessa mistura é o seguinte: os fluidos são newtonianos. Lembra do Isaac Newton, da maçã, lei da gravidade e tal? Você já deve ter lido sobre isso. Vamos lá. Mas eu entendo isso. Mas basicamente é o seguinte: que são fluidos newtonianos, ou seja, eles têm a deformação contínua quando exercitam uma força sobre ele. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma mangueira cheia de água. Certo. Se eu soprar, a água anda. Se eu travar, a água para. Isso são fluidos newtonianos. Fluidos, quando eu exerço uma força, ele se movimenta, eu paro de exercer força, ele para. Basicamente é isso. Aí eu tenho viscosidade. O que é viscosidade? O pessoal costuma comprar óleo, viscosidade SAE30, SE40. É basicamente isso, é a capacidade ou a resistência de um fluido em escorrer. No meu modo de pensar como pintor, é um produto mais grosso e um produto mais fino. Pronto, fechou, já ajudou. Só que aí nessa lance da viscosidade tem um outro detalhezinho, tem uma característica que chama-se tixotropia, que é a capacidade de um fluido. Que é isso, William? Vamos lá, vamos chegar lá. Ele está em estado de gel, ou seja, ele parece uma gelatina ali. Só que quando eu bato ele, quando eu exerço uma força sobre ele fica mais mole. E aí quando eu paro de mexer, ele fica mais
gelatinoso, vamos dizer assim, em estado de gel. Isso daí é muito importante, tá certo? Porque é a capacidade do fluido, tem que ficar na parede sem escorrer, ou seja, a tixotropia vence a viscosidade e não deixa que ele escorra. É essa capacidade que algumas tintas têm de ficar dar mais camada ou dar menos camada, tá certo? Tem um outro efeito, calma aí, deixa eu falar os quatro, não, eu já vi que você está duvidoso. Tudo bem. Tensão superficial, você já viu que quando você pinga água numa superfície, vamos supor um vidro, você pinga uma água e forma uma bolinha alta, assim, ele não fica lisinho, e a água é fininha, não é? Primeiro ele bate. Isso, mas depois ele forma tudo, se você olhar, ele forma quase uma meia bola, né? Sim. É a tensão superficial, é um efeito físico que faz com que a camada superficial do líquido, ele venha se comportar como se fosse uma membrana elástica, né? E ela é causada pela força de coesão entre as moléculas, ou seja, dentro de uma gotinha de água, lá dentro tem como se fosse um ímã, vamos dizer assim, é a força que puxa para o centro todas as moléculas que estão em volta. E essa pelezinha que forma aqui, conforme eu aperto, ela mexe. Isso aí é o que faz com que os bichinhos andem em cima da água, né? Essa força de tensão superficial é que permite que alguns bichinhos, insetos assim, andem sobre a água, tá certo? Isso aí é tensão superficial. Eu pensei que era porque eles eram levinhos, não tinha peso. Não é isso aí não. Bom, e sedimentação também, né? Que é a separação de um sólido de um líquido por diferença de peso. Então, como a gente já falou, algumas pedras moídas que vai no meio da tinta ali, elas são mais pesadas do que a resina e o solvente. Então, a tendência dela é afundar. Por isso que você pega algumas tintas que ficam bastante tempo parado, no fundo dela tem como se fosse uma lama, um barro. O que é isso aí? É um efeito da sedimentação. Se não entender essas quatro características dos fluidos, para o wireless é um pouco difícil de você trabalhar sem entender isso aí, mas se você entender tudo isso aí, cara, você vai ter uma facilidade muito grande de trabalhar com wireless, porque você vai conseguir dominar algumas coisas que talvez tenham passado despercebido. Para quem já tem wireless, para quem já utilizou, se aprender sobre isso, tenho certeza, vai lembrar de algumas coisas que teve alguma dificuldade e que às vezes poderia ter sido facilmente esclarecida, né? Então eu como pintor tenho que saber praticamente tudo isso aí para ser um pintor. Isso, mas vamos lá, de uma maneira fácil, também não precisamos sofrer com isso, né? Então deixa eu tirar umas dúvidas com você. Vamos falar assim, viscosidade você já falou para mim, mas eu queria que você tenha alguma coisa que você me mostre, por exemplo, o que essa viscosidade no produto, diferença de viscosidade do produto para o outro. Tá bom, eu peguei aqui, Emílio, 3 produtos diferentes e eu vou mostrar cada um deles algumas características para ver se clareia, tá certo? Mas depois a gente volta a conversar mais para tentar entender. Então eu peguei aqui uma tinta látex. Esse eu conheço. Esse eu uso bastante. Tá bom, então látex acrílico, bem comunzão, não tem... Aliás, esse aqui na verdade é um látex. Vamos lá. O que é importante a gente ver? Eu acho que aqui dá pra ver. Bom, látex comum, que eu tirei da lata e ele está aqui, tá certo? Certo. Então ele tem uma certa viscosidade, ele não escorre com facilidade, tá certo? Esse não está diluído ainda, né? Não. Do jeito que eu peguei, eu fiz a técnica, não tem... Então você percebe que embora ele tenha uma certa viscosidade, certo, ele tem uma tixotropia característica, ou seja, ele não é tão grosso assim, porque o látex, na verdade, você precisa de uma camada não muito grossa para ele dar a cobertura e fazer a função dele. certo. E ele também não tem uma tensão muito alta, tá vendo? Uhum. O que significa isso? Significa que ele é um produto que Bom, eu preciso explicar um pouco mais como que essa função da tensão trabalha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o látex, depois nós vamos voltar na tensão, tá certo? Uhum. Bom, deu para ver bem algumas coisas do... Olha só, aqui é uma massa corrida.
Olha como que é fácil eu bater ela. É tão fácil quanto eu bater o látex. Pouquinho, talvez, um pouquinho mais. Vamos lá. Certo. Acho que eu achei uma posição que fica bom. Então ela é molinha para bater, porém, olha como ela é tixotrópica, ou seja, certo. olha a capacidade que ela tem de, assim que eu paro de agitar, ela ficar parada num palito sem escorrer, e aqui deve ter 1 centímetro mais ou menos de camada. Certo. Tá certo? Dá para pegar aqui, Emílio? Me ajuda aqui, faz favor. Segura aqui. Segura o pote, beleza. Olha só, Emílio. Embora ela é grossa, ela também não tem uma tensão muito alta, tá certo? Certo. Só que ela tem uma viscosidade alta e uma tixotropia alta. Aliás, ela tem uma tixotropia extremamente alta e uma viscosidade não muito alta, porque ela é fácil de eu mexer com ela. Então, por exemplo, eu peguei ali, pode pôr para lá, o látex. O látex ele tem uma viscosidade baixa e uma tixotropia baixa. Certo. No equipamento, um produto assim, eu vou ter uma facilidade de bombear e ele vai sprayar. O termo correto é atomizar, quebrar o fluido de tinta em gotículas bem pequenas. Mas nós vamos chamar aqui sprayar com facilidade, que é o termo que o pessoal mais utiliza, né? Mas, William, Deixa eu ver só de látex, eu consigo aplicar. Látex eu sei fazer, mas eu consigo aplicar massa corrida num equipamento desse? Com certeza. Então, qual que é a diferença do látex e para massa corrida? Ambos, os dois, têm facilidade de bombear e os dois têm facilidade de sprayar. Porém, eu consigo aplicar uma camada, vamos falar em milímetro, assim, de 1/10 de milímetro, bem pequenininho, e o outro eu consigo colocar 2, 3 milímetros até numa aplicação só, se eu quiser. Por quê? Um tem menos tixotropia e o outro tem mais tixotropia. Não é o equipamento que vai fazer isso, é o produto que tem capacidade de ficar lá sem escorrer, ou o produto tem dificuldade de ficar lá sem escorrer, cada um com a sua característica. Agora eu vou mostrar um outro. Pode me ajudar aqui? Agora eu vou mostrar um outro produto aqui. É muito utilizado para obras de impermeabilização, seja telhado, seja outra. Esse aqui, ele não tem uma viscosidade tão alta, mas ela é mais alta do que a massa e mais alta do que o látex, tá certo? Embora aparentemente ele não seja tão difícil de sprayar. A tixotropia dele é característica, é um pouco parecido com a tixotropia do látex. Ele não parece a tixotropia da massa, tá certo? Porém, olha o detalhe aqui, ó. Olha o fio que forma. Pelo que você me explicou ali, ele tem uma tensão alta. Isso, Emílio. Tensão. Já tô entendendo da coisa, né? Você tá ficando bom nessa parada, velho. A tensão dele, que é esse fio que forma aqui, é muito característico de produto que tem uma tensão muito alta. O que isso daqui interfere num sistema airless? Então nós vimos aí que o produto látex e a massa corrida, eles têm uma característica diferente, mas eles têm uma facilidade de bombear muito parecida. Entendi. E aí a gente tem um produto à base de borracha, que é feito para impermeabilizações, seja telhado, concreto, enfim, outras coisas, que ele tem uma viscosidade um pouco maior, ele não tem muita tixotropia, porém ele tem uma tensão muito alta. Certo. Um produto desse, eu preciso de muito mais força, muito mais energia para conseguir atomizar, ou seja, sprayar ele adequadamente. Depois do módulo de bico e tal, a gente vai falar um pouco sobre como isso daí funciona um pouco mais na prática. A ideia é fazer alguns testes e mostrar isso um pouco na prática. Certo. Mas o que é importante saber? Produtos com uma tensão muito alta e uma viscosidade alta são mais difíceis de bombear e mais difíceis de sprayar, né? De fazer o líquido virar gotinhas, tá certo? E produtos com menos viscosidade é mais fácil formar gotinhas, sprayar. E produtos
tixotrópicos não necessariamente vão ser difíceis de bombear e de sprayar, tá certo? Que é o caso da massa corrida. É um produto aparentemente muito grosso, mas na verdade o que ele tem é muita tixotropia, ele não tem tensão nenhuma e a viscosidade dele real não é tão alta. Okay. Tá bom? O que a sedimentação faz? Você já pegou uma tinta que tivesse ficado, sei lá, 2 anos parado na sua casa, você lembrou que tem meia lata dela lá e foi utilizar? Pra mim essa tinta tá velha na hora de jogar fora, não serve mais, né? Nem sempre. Bom, isso pode acontecer também com uma tinta que foi fabricada, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, num clima mais frio, e vai lá para o Nordeste. Certo. O calor age para baixar a viscosidade da tensão e ela acaba sedimentando. Ou uma tinta que ficou muito tempo no estoque, 1 ano, num lugar muito quente, por exemplo, a tendência de sedimentação é maior. Certo? Então o que acontece? Lá no fundo do material ficou muito material sedimentado. Para que você tenha um bom desempenho, você precisa de um batedor, né? Ou um agitador e tal. E se você for fazer isso manualmente, tem que tomar alguns cuidados, porque depois eu quero que você explique um pouco sobre isso lá no equipamento. Vou falar mais para frente. O cara pega um pedaço de madeira e vai bater uma tinta que vai ser usada no Arlés, qualquer pedacinho dessa madeira pode ir para coisa. Agora, a partir do momento que você bateu adequadamente e colocou esses sólidos ou esses minerais todos em suspensão na tinta e eles estiver tudo bem distribuidinho, em tese não tem problema nenhum. Não é que nem você falou, um bicho de 7 cabeças. A hora que você começou a falar, eu comecei a pensar, mas o que seria isso? Eu preciso saber tudo isso para ser um pintor? Não. É informação que eu tenho devido a cada produto que eu vou aplicar, saber o que eu tenho que aplicar em cada produto, cada equipamento tem que ser usado. No caso da sedimentação que eu entendi aí, para mim, então eu não posso usar uma diluição maior do que o fabricante pede. Porque se eu fizer isso... Tá, você está falando da sedimentação quando você dilui demais. Exato. Então, peraí. O que acontece com a questão da diluição? A diluição mexe em todas essas características que eu te falei. Não é só que você diluiu demais, a tinta vai ficar fina e vai sedimentar. Tem outras coisas. Vamos voltar lá nos sólidos por volume, não precisa voltar ao slide, só o pessoal entender. Certo. Quando eu tenho uma tinta feita para diluir até 10%, aí eu pego e diluo ela muito mais do que isso, o que vai acontecer? Eu vou mexer com a viscosidade, tá certo? Ela pode até ficar fácil de aplicar e fácil de bombear, tá certo? Só que eu mexi na estrutura do produto. Então, se eu aplicava uma demão cruzada com um látex, vamos dizer, normal, diluído no máximo a 10% com um ano do fabricante, e eu diluí 25%, o que pode ocorrer? Eu aplico as 2 demãos, quando essa tinta seca, ela não cobre, ou pior ainda, quando eu aplico as 2 demãos, ou a demão cruzada, ela escorre, porque perdeu a tixotropia. Ou massa, o pessoal diluir muito a massa para aplicar, ele até aplica, até às vezes num equipamento pequeno, ele consegue projetar, aplicar a massa. Então o que vai acontecer com a massa? Só a quantidade de água que ele colocou é tão grande que a massa vai murchar, né? E aí ele aplica 1 milímetro de massa, quando ela seca, ela praticamente some na superfície. Se tiver um buraco a mais, um pouquinho maior, não vai aparecer. Exatamente. Ou tampa a hora que está molhado o produto, a hora que ele ainda não está seco, e quando ele seca, ela murcha e volta o buraco lá. Legal, William. Era isso aí que eu queria entender. Tá vendo, pessoal? Então, eu fiz o papel de vocês aqui perguntando para o William. Não percam o próximo módulo aí, os fundamentos do Arlés, tá bom? Quem está vendo o vídeo aí, tiver um amigo, quiser convidar para vir, ainda dá tempo, tá certo? Durante essa semana toda o vídeo vai estar disponível. A nossa intenção aqui é o máximo de pintores conhecendo mais das possibilidades que você tem com o Arlés. Valeu? Valeu, pessoal! Até mais!